irmãos. A paz do Senhor para a igreja. Amém, irmãos? Pode se assentar nessa noite. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu também sou muito grata. Gente, vocês não estão entendendo como é que eu sou grata a Deus pela vida da pastora Fabiana, né, do pastor Célio, por essa igreja que sempre nos acolhe com muito amor, no amor do Senhor, literalmente no amor do Senhor. Eu me lembro, ela deixou uma lembrança, eu vou deixar uma também. A segunda vez que eu fui para a África, em 2022, essa igreja, esse ministério acolheu a escola bíblica para mulheres, né? Nós fizemos um evento, quando era ainda no endereço ali perto da Embratel, fizemos ali a nossa escola bíblica para mulheres, para arrecadar fundos para minha viagem para a África, porque eu precisava de ainda comprar uma mala, né, uma bagagem para levar a Bíblia. Levei 50 Bíblias para a glória de Deus, e também para o recurso para eu comprar água lá, para tomar água, porque a gente não pode tomar água de lá, né? E eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão muito grande a Deus por esse ministério. E eu tenho certeza, irmãos, que assim como o Senhor tem cuidado esses 20 anos, Deus continuará cuidando, porque a igreja é dele. Bobo é quem pensa que eu vou sair da igreja. Irmãos, a igreja não é nossa, não. A igreja tem dono, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. E a boa notícia é que ele está aqui nessa noite. O dono da igreja está aqui nessa noite para ser adorado. Você pode adorar o nome dele, você pode dizer glórias ao nome dele nessa noite, porque ele merece. Amém, queridos? E sem muitas delongas, abra por favor a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 21. Eu quero estar lendo a partir do verso 1 nessa noite. João, capítulo 21, a partir do versículo de número 21 nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus eternamente pela sua palavra. Oh, glória. João, capítulo 21, a partir do verso 1. Se você se sentir à vontade de ficar em pé ou de ficar sentado, fique à vontade, irmãos, porque aonde há o Espírito Santo há liberdade, né? Eu entendo que há liberdade em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém? João, capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, o que ele disse, irmãos? Leia para mim. Vou pescar. E disseram-lhe eles, o quê? Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E lançaram-no, pois, e já não o podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E o verso 11 diz assim: Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém? Você pode se sentar nessa noite, dizendo comigo assim: 153 peixes. Amém?
Oh glória, oh glória. Diga para o seu irmão, 153 peixes. Meu Deus. Queridos, quando a gente vê o cenário, o contexto que os discípulos estão vivendo aqui, no capítulo 21 de João, eu estava meditando lá em casa sobre esse texto, eu penso que muitas das vezes, muitas coisas que aconteceram aqui, talvez seja algo que você olhe para o seu 2025 e diga, eu vivi um pouco disso também. Ou ano difícil. Foi ou não foi, irmãos? Pelo menos para mim foi um ano que eu disse, Jesus, eu entrei em 2026 assim, irmãos, ó, correndo para acabar 2025 rápido, para chegar o 2026 e viver aquilo que Deus tem, porque Deus tem sempre coisas novas para nós. Deus tem sempre coisas novas. Pode ser até luta nova, mas é vitória nova também. Aleluia, a tribulação pode ser nova, mas o milagre vai ser sempre novo também, a experiência vai ser sempre nova, porque Deus é Deus de coisas novas. E aí quando eu olho para esse cenário, eu vou ver o verso 3, Jesus já tinha se entregado à morte, já tinha ressuscitado, ele vai aparecer aos discípulos aqui, dentro desse texto. Mas o verso 3 vai dizer que Pedro faz uma declaração. Eu não sei se Pedro viveu em 2025, mas vamos imaginar que Pedro viveu em 2025, pastor Célio. E Pedro diz assim, vou pescar. Não, gente, a ordem era ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que Pedro diz? Eu vou pescar. Eu vou fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar às práticas antigas. Conjecturando, Pedro talvez disse assim, o quê? Eu fiz tudo certo, acompanhei Jesus, vi Jesus fazer milagres, levantei um paralítico na porta do templo, agora não acontece nada, eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Oh, ano difícil esse de 2025. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que precisam de ouvir isso. A ordem de Jesus não é você voltar a pescar, não é você voltar às obras anteriores, não é você voltar às velhas práticas, é aguardar até que do alto você seja revestido de poder. Para quê, missionária? Para ser testemunha, irmãos, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pior do que Pedro querer voltar a fazer o que ele fazia antes, é ele influenciar o outro. Porque se a pessoa quer ser uma prova, desculpe, pastora, com todo respeito, seja prova sozinho, irmão. Não leva ninguém para ser prova junto com você, não. Eu vou falar tudo que Jesus colocou no meu coração. Pedro diz assim, vou pescar. E os discípulos, nós também vamos com você. Não era para ir pescar, gente, não era. A ordem de Jesus não era voltar ao que eles estavam fazendo, era guardar a promessa, a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Para quê? Para eles começarem a pregar até os confins da terra, anunciar a palavra. Aí o que acontece aqui? Vou conjecturar o 2025 de Pedro. Pedro quer voltar a fazer o que ele fazia antes. O verso 3, Pedro diz assim, ó, vou pescar. E disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite, olha aqui para mim, ó. Ó, nenhum lambari pequenininho eles pegaram. Sabe por quê, irmãos? Oh glória, eu vou dizer. Porque quando a gente desobedece a direção de Deus, querido, o fracasso é vida de fracasso, de derrota. Eles
Eles não conseguiram apanhar nada, por quê? Porque a ordem não era voltar a fazer o que eles faziam. A ordem era guardar a promessa do Espírito Santo. Aí eles estão frustrados, porque eles foram fazer o que eles queriam fazer, e eles não apanharam nem um peixe. Aqueles homens eram pescadores, irmãos. O verso de número 4 de João 21 diz que quando Jesus aparece para eles, eles não reconheceram Jesus. Em outubro, fez 1 ano que eu estive na Finlândia, irmãos, lá na Europa. A irmã ainda disse, a minha amiga ainda disse para mim hoje que lá está menos 24 graus, a neve está aqui, ó. Eu disse, ô glória, ou eu lá, Jesus, eu gosto de um frio. Gosta não, pastor? Eu gosto de um frio, irmãos. Não gosto de calor, não. E aí eu estive na Finlândia, e eu estava pregando assim para uma igreja parecida aqui com os irmãos, bem, né, uma igreja bem hospitaleira. E eu disse os maiores privilégios do ser humano, 2 privilégios. Primeiro, conhecer a Deus. E a gente não conhece a Deus numa faculdade, irmãos. A gente não conhece a Deus na bonança. A gente não conhece a Deus quando tudo vai bem. Tem muita gente que vai conhecer a Deus esse 2026 é no deserto, é na prova, é na dificuldade. Mas Deus se revela para cada um segundo a vontade dele. E quem dera se as lutas nos aproximassem mais de Deus, para nós vivermos aquilo que ele tem reservado para nós. E aí eu disse, irmãos, a irmã traduzindo, eu disse, irmãos, é o maior privilégio. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, fazê-lo conhecido. Falar dele, anunciar ele, dizer que Jesus é maravilhoso. E o que os discípulos estão vivendo no verso 4? Eles não conhecem Jesus, irmãos. Eles não reconhecem Jesus. E aí Jesus no verso 5 diz assim, vocês têm o que comer? Não. Nós não temos o que comer. Ano difícil para os discípulos. Nós não temos o que comer. Eu vou dizer para os irmãos, a fome é humilhante, irmãos. A fome humilha o ser humano. Uma pessoa com fome, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Uma pessoa com fome, ela come qualquer coisa. Quando eu estive na África a primeira vez, eu fui em 2018 a primeira vez, e em 2022 eu fui a segunda vez. Mas em 2018 foi aquele impacto, porque foi a primeira vez, eu nunca tinha viajado para outro país. E eu vi coisas que o jornal da televisão, irmãos, não mostra nem 1/3 do que acontece lá. Vocês não têm noção do que é fome, não. Alguém diz assim, irmã Andresa, no Brasil tem muito lugar para pregar. Não tem não, irmãos, não tem não. Desculpa eu dizer isso dessa forma, receba com amor essa palavra, mas a gente, irmãos, nós somos muito mal agradecidos. Nós temos tudo aqui no Brasil. Você tem tudo que você precisa. Existem pessoas nesse exato momento orando por coisas que você tem, você não é grato por isso. Cuidado quando você abre a boca para reclamar da tua casa, da tua comida, da tua igreja, dos seus líderes. Cuidado, porque olha aqui para mim, eu, missionária Andresa, eu vi, irmãos, pessoas perecendo de fome, sem ter o que comer. Eu disse para a missionária, eu quero levar um presente para as irmãs aí, o que eu levo? Eu pensando, Ana, eu disse assim, vou levar um creme da Natura, um perfume, né? Ela disse, irmã, traga pó de café. Falei, o que pó de café, irmão? Sabe aqueles pilão embalado a vácuo? Levei meia mala, acho que eu devo ter levado uns 9 quilos só de pó de café, de 250 gramas, vários 250 gramas. Era o meu presente para as irmãs ali. E você não tem noção de quando eu chegava nas aldeias, eu presenteava a alegria que era por estar tomando um café, gente. Meu Deus! Coisas que a gente tem acesso hoje. Tá caro o café, né? Mas a gente tem possibilidade de tomar pelo menos uma vez no dia.
Os discípulos estão vivendo um período, irmãos, um processo difícil. O verso 5, eles não têm o que comer. O versículo de número 7, louvado seja Deus. Aquele discípulo que Jesus amava, disse para Pedro: Pedro, é o Senhor. É Jesus que está ali, Pedro. E sabe o que Pedro faz? Ele veste a túnica dele, pula para dentro d'água, ele está se escondendo. E não adianta, a gente sabe disso, não adianta, ninguém se esconde de Deus, irmãos. Você se esconde do seu líder, do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Mas os olhos do nosso Deus são como chama de fogo. Ele está contemplando todos na face da terra. Eu quero trazer nessa introdução a dificuldade que eles estão passando, o cenário que eles estão passando aqui em João capítulo 21. Quem sabe você olha para o seu 2025 e não vê pelo menos um pouco de coincidência com isso, com o que os discípulos passaram. Eles voltaram às práticas antigas, eles não reconheceram Jesus, eles não tinham o que comer, eles estão se escondendo, dizendo: é Jesus? Deixa eu pular aqui dentro da água, deixa eu me esconder. E o texto continua dizendo, irmãos, que quando Jesus se apresenta para ele, Jesus dá uma voz de comando, Jesus dá uma ordem, Jesus dá uma direção. O verso 6, Jesus está dizendo assim: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E o versículo diz que eles lançaram, pois ele já não podia tirar pela multidão dos peixes. Nós começamos a ver a partir do verso 6 uma claridade, uma esperança. Nós começamos a ver a partir do verso 6 que quando os discípulos ouvem agora a ordem de Jesus, mesmo sem entender muito, porque tem hora, irmãos, que a gente não entende mesmo não, mas como é que eu vou fazer isso? Não sei, não é para entender, é para obedecer. Porque o princípio da bênção, o princípio da colheita é a obediência, irmãos. Pare de ficar tentando entender Deus. Deus não se entende, Deus se vive, Deus se obedece, Deus se adora, porque Ele é Deus e nós somos muito limitados mediante a grandeza dEle. Aí eles jogam a rede, eles obedecem. E algo interessante que eu preciso pontuar aqui nessa noite: eles estão, pastora Fabiana, no mesmo local. Jesus não disse: vamos mudar de lugar, não. Meu Deus! Uau. Eu estava aqui. Fala, Deus. Não é mudar o local, irmãos, talvez seja mudar um pouco a direção. Ou, aleluia, talvez seja mudar um pouco aquilo que Jesus ele quer que nós venhamos a fazer. Quando Jesus ordena lançar a rede, era para o mesmo lugar. Diga para o teu irmão: o mesmo lugar. Não era para mudar de lugar. Eu fico, irmãos, assim, maravilhada, porque foi para o mesmo lugar e com a mesma rede. Aleluia! Mesmo lugar e a mesma rede. Pega a rede aí e joga a rede. Não, a gente quer mudar tudo, né, irmãos? Meu Deus! Não, vamos mudar porque vai dar certo. Não dá, gente. É obedecer a direção dele. Se ele disse que é para a direita, é para a direita. Se ele disse que é para frente, vá para frente. Se ele disse que é para recuar, recue. Mas obedeça a direção dele. A tua rede vai se encher de peixe. 2026 será o ano da grande colheita para as nossas vidas. Porque assim diz o Senhor. Rabai tchekelefara sébia. Eles vão lançar porque Jesus mandou. Eles não lançam porque eles querem julgar. Vamos tentar desse jeito. Não. Jesus ordenou e eles obedeceram. E sabe o que eu vejo aqui nesse verso 6? Vê se você consegue ver o silêncio. Eles não falam nada.
Jesus disse: lança para o lado direito. Tem ninguém questionando, tem ninguém perguntando se é mesmo, Jesus. Espera aí que eu vou espera Jesus confirmar. Não tem que confirmar, gente. Uma palavra já é o suficiente. Abraão saiu de Ur dos Caldeus com uma voz só que ele ouviu. Noé vai construir uma grande arca. Ele não constrói um barco, ele constrói uma arca, só com uma voz que ele ouviu. E a gente às vezes precisa de um monte de subterfúgio para poder fazer aquilo que Jesus quer. Mas há uma palavra para nós aqui nessa noite: obedeça a palavra de Deus. Deus vai encher a tua rede de peixe. Setembro de 2026 será o mês da grande colheita. A rede é tua, mas o peixe é Jesus que vai mandar. É Jesus que vai mandar, irmãos. O verso 9, eu quero chegar nos 153 peixes, gente. O verso 9, a Bíblia diz que logo que eles desceram para a terra, viram ali brasas, diga comigo, brasas, o peixe posto em cima e pão. Quem acendeu aquela brasa? Jesus. E não usou isqueiro não, gente. Não. Ah, deve ter pegado uma pedra na outra, né? Não. Quer que eu fale como que ele acendeu? Sim ou não? Eu acredito que ele só olhou. Porque os olhos dele são como chama de fogo, irmãos. Ele só olhou e o fogo acendeu, e ele foi assar o pão e preparar o peixe. Há uma palavra para você aqui nessa noite: quando você obedecer, quando você descer do seu barco, já vai estar tudo preparado. Deus já está no teu amanhã, já está tudo preparado. Tem brasa acesa, tem peixe assado, tem peixe, tem pão. Aquilo que você precisa, Deus já tem preparado para você. Oh glória, oh glória. Interessante, irmãos, que o verso 11 é aqui, que já é aqui, Jesus, é esse ponto aqui. O verso 11 diz que Simão Pedro puxou a rede para a terra, cheias de 153 peixes. Diga 153. 150, diga para o teu irmão, 153 peixes. Por que o texto de João diz 153 peixes? Acredita-se que naquela época, na região que Jesus está agora se apresentando, junto ao mar de Tiberíades, havia 153 espécies de peixe. Não era 152 e nem 154. Era 153 espécies de peixes. Por quê? Olha o que Deus falou no meu coração. Primeiro, porque Deus é Deus de coisas incomuns. Não, irmãos. Comum é para o ser humano. Extraordinário, incomum, é para Deus. Jesus quer preparar a ceia e dar uma direção para os discípulos, dizendo assim: vocês vão entrar na cidade, vocês vão ver um homem ali na porta da cidade com um cântaro, segue aquele homem com um cântaro, lá na casa que ele entrar, vocês entram na casa e dizem assim: olha, vim preparar a ceia, e sobe no cenáculo e prepara a ceia. Por que eu digo que Deus é Deus de incomum? Irmãos, nos tempos bíblicos, em algumas aldeias na África, a maioria, não é normal o homem ir buscar água do poço. Isso era trabalho das mulheres. O poço, na época da Bíblia, nos tempos bíblicos, era o ponto de encontro das irmãs. Era como se fosse o Jardim Norte, o Shopping Independência. Era ali que elas se reuniam para buscar água, e era ali que elas se reuniam
né? Talvez para trocar o WhatsApp, para contar alguma novidade, para falar de um tipo de perfume, de alguma coisa, que a gente que é mulher, a gente tem muito assunto para conversar, né? E Jesus está mandando os discípulos seguir o homem do cântaro, por quê? Porque Deus é Deus de coisas incomuns, irmãos. Quem sabe nesse começo de ano você não viu um sinal incomum e passou desapercebido para você. Mas peraí, não era desse jeito. Deus está sinalizando, dizendo: olha aí como é que eu estou trabalhando em seu favor. 153 peixes, ou seja, não estava misturado aquele monte de peixe de várias espécies. Eram 153 peixes, do jeito que Jesus faz, da forma que ele faz, coisas incomuns. Eu me lembro que quando eu cheguei na ilha de Uno, irmãos, foi 9 horas de viagem dentro do mar, de Guiné-Bissau até a ilha de Uno, foi 9 horas de canoa. Nós saímos de manhã e chegamos à noite. E aí no outro dia de manhã eu tinha pregar 3 vezes, de manhã, à tarde e à noite. E aí eu me lembro que eu estava do lado de fora da casa dos missionários, esperando eles terminar de arrumar algumas coisas para ir. Aí nessa hora a teologia acaba, o conhecimento acaba, você fica vazio. Irmão, você fica vazio, você fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu disse: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar para esse povo africano? O primeiro culto, o que eu vou pregar? Parecia, irmãos, que eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas se tem uma coisa, eu aconselharia você a fazer isso também, que eu faço, irmãos, é ficar ligada nos sinais que Deus dá. Aleluia! Deus vai aumentar a tua sensibilidade aqui nessa noite para ver aquilo que é incomum. Receba sensibilidade, visão espiritual para ver os sinais de Deus incomuns na tua vida. E aí eu me assentei ali do lado de fora. A aldeia tinha um poço, cada aldeia tem um poço, e lá vem as irmãs, mulher africana, buscar água, com uma criança amarrada aqui, outra aqui, uma na barriga, 3 ali. Quando eu olhei aquela cena, elas puxando água, Jesus disse: olha a palavra que você vai pregar. João capítulo 4. Quando a samaritana foi ali no poço buscar água, e Jesus se encontrou com ela. Não foi ela que encontrou com Jesus, foi Jesus que se encontrou com ela. E aí eu fiquei ligada naqueles sinais. Irmãos, alguém diz assim: ah, mas Bíblia no celular, mas Bíblia de papel, mas a Bíblia tem que ser aquilo. A Bíblia tem que estar gravada no coração. Se tiver no coração, querido, vai em frente, que Deus é contigo. Abre a boca e deixa Jesus te usar. Se eu disser para você que eu preguei na África sem Bíblia de papel, fui sem nada, irmão, na dependência do Senhor. O irmão ia me traduzir mesmo. Eu disse: irmão, lê João 4 aí, a partir do 4, que era necessário passar por Samaria. E aí o Senhor foi me dando sinais incomuns, coisas talvez simples, porque o incomum também não é aquilo que a gente espera extraordinário. Às vezes vem na simplicidade. 153 peixes eles apanharam. Por quê? Porque Deus é Deus de detalhes. Diga comigo: Deus é Deus de detalhes. 153 peixes. Um teólogo chamado Carson vai dizer que João, ele registra 153 ou para dividir ou para testemunhar. Mas uma coisa é verdade, nós temos que observar os detalhes. Deus é Deus de detalhes. Deus vai encher a tua rede. Cuidado, cuidado, irmãos. Muito dado, muito cobrado. Deus vai encher a tua rede esse ano de 2026, mas fica atento para os detalhes, porque nem tudo é para nós, nem tudo é sobre nós. Às vezes é para o outro, às vezes não é para ninguém. Deus é Deus de detalhes. Quando eu fui para a Finlândia, querido,
Eu passei pela França, pelo aeroporto da França. E sem falar inglês, sem falar francês, eu fiquei lá esperando a minha conexão. Eu digo, não, Jesus, eu não aceito sair daqui sem pregar para ninguém, não, Senhor. Me dá uma oportunidade. Irmão, eu ficava ali esperando, assim, esperando quem que eu podia falar. E de repente eu fui para o meu portão de embarque, que já estava na hora. Lá em Paris, gente. Eu olhei assim, tinha uma indiana, uma menina indiana da Índia. A gente sabe que a Índia é um dos países mais pobres do mundo, né? A taxa de mortalidade infantil lá é terrível. E eu olhei, eu estava comendo biscoito, que eu levei muito biscoito. Eu estava comendo biscoito, aguardando o portão de embarque. Ela me olhava assim, toda sem graça, e olhava do lado assim, ó. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim, ela está com fome. Muito simples, irmãos, muito simples, de chinelo, bem simples mesmo. O Senhor falou comigo, ela está com fome. Eu digo, Jesus, mas eu não sei falar nem inglês, quanto mais indiano, como é que eu faço, Senhor? E ela olhando, eu fiz assim, olha aqui para mim, irmãos, eu fiz assim, ó. Aí ela olhou assim, eu digo, ela disse, ela estava com fome, gente. Eu peguei, foi 3 pacotes de biscoito, eu peguei o que eu tinha, eu fui, levei para ela. Eu falei, como é que eu vou falar para ela que Jesus ama ela? E eu olhei para ela, ela toda sem graça, pegou o biscoito e já foi virando. Eu disse, ei. Jesus is love. Jesus is love. Ela e saiu andando. Sabe o que Deus falou comigo, gente? Eu não sei se todo mundo vai acreditar, mas amém, foi o que Deus falou. O Senhor falou comigo assim, que tem gente que prega com a Bíblia, tem gente que prega com um copo d'água, e tem gente que prega com biscoito também. Ela nunca mais vai esquecer que ela esteve no aeroporto na França, em Paris, e alguém ofereceu para ela um biscoito. A gente fica esperando que Deus venha nos usar, irmãos, nos holofotes, com o microfone na mão, que Deus venha nos fazer pessoas famosas, e tem pessoas perecendo do nosso lado, precisando de um abraço, precisando de uma palavra, e Deus quer usar você. 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 Jogue a tua rede. Vai ser 153 peixes, porque Deus é Deus de detalhes. Detalhes, querido. Observe os detalhes. 153 peixes. A terceira coisa que eu vejo aqui, João falando no verso 11, que sendo tantos, não se rompeu a rede. A tua rede não vai se romper. A nossa rede não vai se romper, irmãos. Não. Tá difícil puxar? Tá. Tem dia, eu disse para a pastora, tem dia, irmãos, que dá vontade de largar a rede. Tá, gente? Vamos ser sinceros? Dá vontade. Literalmente de parar de pescar. Mas o chamado é maior do que nós mesmos. O chamado de Jesus, o que Ele fez por mim, por você, é muito maior do que qualquer dificuldade. E a palavra para você nessa noite também é: a tua rede não vai se romper. Deus vai te dar a condição, querido, para pescar os 153 peixes e permanecer firme na presença dEle. Jesus deu suporte para eles receberem os 153 peixes. A pesca foi maravilhosa. A epígrafe aqui da minha Bíblia diz que Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. A pesca maravilhosa. Deus vai nos dar condição, querido, para esse 2026. Nós fazermos algo mais para a obra dEle. Aleluia! Deus vai nos dar condição e suporte, porque Deus é Deus que dá suporte para nós continuarmos até o dia do Senhor, até alcançarmos a reta final. A pesca vai ser abundante na tua vida. Deus vai encher a tua rede de 153 peixes.
todas as coisas. E eu já quero concluir, irmãos, essa mensagem nessa noite. Esse texto é nada mais, nada menos do que um reencontro dos discípulos com Jesus. Eles não estão encontrando com Jesus a primeira vez, não. A primeira vez que Pedro encontra com Jesus, Jesus chama ele está pescando, teve uma frustração também, e a Bíblia diz que Jesus ordenou que ele trouxesse o barco para o lugar mais longe da terra, jogasse para o lugar mais fundo. E quando Pedro enche a sua rede e volta para a beira da praia, a Bíblia diz que com aquele grande milagre, ele largou tudo e foi seguir Jesus. A pesca vai ser maravilhosa, irmãos. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus é Deus de detalhes. Que o nosso Deus é Deus de princípios. Tem regra para seguir a Deus? Não, irmãos, tem princípios, porque Deus é santo. Deus é imutável, Ele não muda. Deus permanece o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. E os princípios dele na minha vida e na sua vida, quando são cumpridos segundo a palavra, nós conseguimos ter uma grande colheita. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Oh glória, oh glória, oh Jesus maravilhoso, Jesus glorioso, Jesus supremo, absoluto e soberano é o Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. 2025 foi difícil, Jesus, mas 2026. Será o ano do reencontro contigo. Recebe a Joe que levaras não é um encontro, irmãos, é um reencontro. Você não vai voltar a pescar, você vai voltar a pregar. Você não vai voltar a pescar, você vai ver a sua rede com 153 peixes e vai fazer tudinho do jeito que Jesus ordenou você fazer. Será o ano da grande colheita para a igreja. Será o ano dos 153 peixes. O Deus das coisas incomuns, o Deus de detalhes, irmãos, o Deus que sustenta, que nos dá suporte para poder carregar e puxar a nossa rede. Será o ano do reencontro. E quem sabe nessa noite tem pessoas aqui, porque é com quem está presente. Deus não fala com quem está em casa, não. Tem pessoas aqui, queridos, que o pensamento é voltar a pescar. E Jesus está dizendo, não, você vai pescar os 153. Eu vou encher tua rede, mas você vai fazer tudo aquilo que eu te chamei para você fazer. Será o ano da grande colheita, irmãos. Os fiéis vão permanecer. Tem hora que a gente está igual a Asaf, olhando para o infiel, dizendo, Jesus, o que é isso? A gente está fazendo tudo certo e parece que a gente está remando com... Não. Deus tem compromisso com quem é fiel. Deus chamou a igreja para ser fiel. Deus não chamou a igreja para ser famosa. Deus chamou a igreja para ser fiel, irmãos. Deus não chamou a igreja para ser rica. Deus chamou a igreja para ser fiel. Deus não te chamou, querido, para ter um nome conhecido. Deus te chamou para ser fiel. Deus te chamou para ser fiel. Seja fiel a Ele. Seja fiel à sua palavra. Seja fiel à sua igreja.
E eu quero orar por você nessa noite. Pode, pastor? Eu quero orar. Irmãos, eu quero orar por você aqui nessa noite, junto com você. Hoje, não é amanhã. Amanhã é outro dia, irmãos. Amanhã é outro dia, outro doce profético. Mas hoje é a noite do nosso reencontro com Jesus. Hoje é a noite do nosso reencontro. Não, missionário, eu não estou desviado, não. Não, mas eu estou falando é de renovo. Eu estou falando é de poder. Eu estou falando é de autoridade. Eu estou falando de força. Ô, glória, hein? Eu estou falando é de força para você puxar a sua rede e receber os 153 peixes que Jesus tem para você. Trabadacala sébia. Você tem coragem de vir aqui à frente para a gente orar por você nessa noite, querido? Você tem ousadia para vir aqui à frente e ter um reencontro com Jesus para a grande colheita que será esse ano? Será um ano de grande colheita. A nossa rede vai se encher. Não vai, não. A nossa rede vai se encher, irmãos. Aguarde mais um pouquinho, Jesus está chegando. A brasa já está acesa, o pão já está assado, já tem peixe. Canaraia, surramanai. Nereplasto calaxeremandaia, cluflar denaia, sterda blavastou, recalaxeremandácia. Rica blanchocou flefaste, ramandai leflaste, recalasto ramana, ramanda calaxeremandácia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glórias. Oh Jesus maravilhoso. Irmão, você pode adorar, não precisa esperar as irmãs adorar, não. Pode adorar Ele, pode dizer palavras de adoração a Ele, pode dizer para Ele que você depende dEle esse ano de 2026. Mais do que 2025, nós dependemos esse ano também da graça e da misericórdia do Senhor. Shai que prefasto rabacala bandarash ricalamanai. Oh Jesus. Oh Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda, Senhor. E parar. Olá, queridos, eu sou a missionária Andressa. Estive hoje aqui nos 12 dias proféticos da CAIS. Eu quero te convidar para amanhã estar aqui juntamente com a amada igreja reunida. Deus tem uma bênção para a sua vida. Bem.